Existem cidades no Brasil que não aparecem em nenhuma promessa de campanha. Lugares que não recebem asfalto, hospital funcionando ou presença constante do Estado, mas que ainda assim possuem regras, hierarquia e pessoas que decidem o que pode ou não acontecer. Hoje eu vim entender como se vive em uma dessas cidades. Ao chegar, a primeira impressão é de normalidade. Crianças brincando na rua, pequenos comércios abertos, pessoas indo e vindo, mas basta conversar com os moradores para perceber que existe uma camada invisível controlando tudo ao redor. Um morador que aceitou me acompanhar explicou as regras logo nos primeiros minutos. Aqui, ninguém faz perguntas sem avisar antes. Ninguém aponta uma câmera para quem não autorizou. E ninguém anda sozinho durante a noite. Quando perguntei quem mandava na cidade, a resposta foi apenas um sorriso silencioso. O Brasil possui milhares de municípios pequenos espalhados pelo interior. Em muitos deles, organizações criminosas deixaram de ser apenas grupos envolvidos com atividades ilegais. Em alguns lugares, elas passaram a ocupar funções que deveriam ser exercidas pelo próprio Estado. E isso fica evidente quando começamos a observar como a economia local funciona. Um comerciante me contou que praticamente todos os negócios da região precisam contribuir com uma espécie de taxa informal. Não existe contrato, não existe recibo, mas existe uma certeza. Quem não segue as regras encontra dificuldades para continuar funcionando. O mais curioso é que muita gente já encara essa realidade como parte da rotina, como algo normal. Mas essa não era a parte mais impressionante. Ao conversar com moradores, ouvi repetidamente histórias sobre furtos resolvidos, conflitos encerrados e problemas solucionados sem qualquer participação das autoridades. Uma mulher contou que um vizinho teve a motocicleta roubada. A polícia registrou a ocorrência, mas nada aconteceu. E antes de continuar, se você está gostando desse episódio, por favor, curta, compartilhe com um amigo e comente para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de grande valor para você. Agora voltando ao tema. Dias depois, pessoas ligadas à facção localizaram a moto e a devolveram. Quando o Estado falha, alguém ocupa o espaço vazio. Pesquisadores chamam isso de governança do crime. Uma situação em que organizações criminosas passam a exercer funções de controle social, criando regras próprias e exigindo lealdade em troca. E foi entre os jovens da cidade que essa realidade ficou ainda mais clara. Conversei com rapazes que cresceram ali e conheciam apenas duas opções de futuro: permanecer em trabalhos extremamente precários ou entrar para a estrutura criminosa. Um deles me fez uma pergunta simples: se você tivesse que escolher entre ganhar quase nada trabalhando o mês inteiro ou receber o mesmo valor em poucos dias, o que faria? É uma pergunta desconfortável, porque a resposta não depende apenas de caráter. Ela também depende de oportunidades. Enquanto caminhávamos pelas ruas, outra contradição aparecia diante dos nossos olhos. Escolas sem estrutura adequada, postos de saúde com atendimento limitado, ruas escuras, serviços públicos insuficientes. Uma senhora me contou que, quando sua filha precisou de ajuda médica urgente, não foi o governo que apareceu primeiro. Foram pessoas ligadas ao grupo que controla a região. Ela sabia exatamente quem eram aquelas pessoas. Mas também sabia que precisava salvar a filha. Essa é a armadilha. Não se trata de admiração, não se trata de apoio ideológico. Muitas vezes se trata apenas de sobrevivência. E quanto maior o abandono, mais espaço existe para que outra estrutura assuma o controle. Mais tarde, fui levado para conversar com alguém que ocupava uma posição importante dentro daquela hierarquia local. A conversa seguiu um caminho inesperado. Quando perguntei o que faltava para a cidade, eu esperava ouvir reclamações sobre polícia ou segurança. Mas a resposta foi outra: escola. Segundo ele, se existissem oportunidades reais, muitos dos jovens que hoje entram para o crime teriam seguido caminhos diferentes. Talvez fosse apenas discurso. Talvez fosse uma reflexão sincera. Mas foi impossível ignorar o peso daquela resposta. Porque, ao olhar ao redor, era fácil perceber que a ausência do Estado não era algo recente. Era o resultado de décadas de abandono acumulado. Mas existe um preço para tudo isso.
Moradores relataram episódios de violência que raramente chegam ao conhecimento do restante do país. Pessoas que cruzaram limites impostos pela organização local. Pessoas que desapareceram. Histórias que quase nunca são contadas publicamente. Com o tempo, muitos aprendem a não perguntar. Não porque deixaram de se importar, mas porque descobriram que certas perguntas podem trazer consequências. Quando finalmente deixei a cidade, a sensação não era de medo. Era algo diferente. A verdadeira pergunta é: por que tantas comunidades foram deixadas sozinhas por tempo suficiente para que isso acontecesse? Talvez a história dessa cidade não seja apenas sobre crime. Talvez seja sobre abandono. E talvez seja justamente por isso que ela seja tão difícil de encarar. Mas existe uma pergunta ainda mais perturbadora. Se praticamente todo mundo sabe o que acontece aqui, por que nada muda? Durante os dias que passei nessa região, essa dúvida aparecia o tempo todo. Comerciantes sabiam, moradores sabiam, motoristas sabiam. E mesmo assim, a estrutura continuava funcionando como se fosse parte natural da cidade. Foi então que um morador me disse algo que mudou completamente minha visão sobre o problema. Você está procurando o poder nos lugares errados. Naquele momento eu não entendi o que ele queria dizer. Mas logo ficou claro, para muita gente de fora, parece que essas organizações dominam territórios apenas pela força. Como se tudo fosse sustentado por armas e ameaças. Mas a realidade costuma ser mais complexa. O verdadeiro poder aparece quando ninguém mais acredita que a situação pode mudar. Quando o medo deixa de ser uma reação e passa a ser rotina. Com o tempo, as pessoas se adaptam. Aprendem quais ruas evitar. Aprendem quais assuntos não devem comentar. Aprendem quem pode ser questionado e quem não pode. E quando essa adaptação acontece, a organização deixa de depender apenas da violência. Ela passa a depender do silêncio. Mas essa não era a única peça desse quebra-cabeça. Em muitos municípios pequenos, a falta de oportunidades cria um efeito em cadeia. Jovens saem da escola sem perspectiva de emprego. Famílias inteiras dependem de trabalhos temporários. O comércio sobrevive com dificuldade. Nesse cenário, qualquer pessoa que apareça oferecendo dinheiro, proteção ou algum tipo de ajuda passa a exercer influência. Não porque seja admirada, mas porque representa uma solução imediata para problemas urgentes. E é justamente aí que nasce uma das contradições mais desconfortáveis de todas. Em vários lugares, a mesma estrutura que gera medo também distribui favores. A mesma organização que impõe regras também ajuda determinadas famílias. A mesma presença que intimida também oferece assistência quando ninguém mais aparece. Isso não transforma criminosos em heróis, mas ajuda a explicar por que a realidade é tão difícil de enxergar de forma simples. Começa na escola, começa na infraestrutura, começa nas oportunidades que deveriam existir antes que alguém precise escolher entre sobreviver ou seguir o caminho mais fácil. Quando a noite caiu sobre a cidade, as ruas ficaram mais silenciosas. Algumas portas se fecharam. Conversas diminuíram de volume. E pela primeira vez, eu senti claramente algo que os moradores convivem todos os dias. A sensação de que existem regras invisíveis em funcionamento. Regras que ninguém escreveu. Regras que ninguém votou para aprovar, mas que todos conhecem. Ao deixar aquele lugar, uma conclusão continuava voltando à minha cabeça. Talvez a pergunta mais importante não seja: por que determinadas organizações conseguem crescer? Talvez a pergunta correta seja: por que tantas comunidades permanecem vulneráveis ao ponto de precisarem delas? Porque nenhuma facção nasce no vazio. No fim, essa história não é apenas sobre uma cidade do Nordeste. É sobre um problema que se espalha silenciosamente por diversas partes do país. Um problema que raramente aparece nos cartões postais, mas que define a vida de milhões de pessoas. E talvez a parte mais assustadora seja justamente essa. A maioria dos brasileiros nunca ouvirá falar dessas cidades,
Mas elas continuam existindo, continuam crescendo e continuam revelando uma pergunta que o país ainda não conseguiu responder. Esse foi mais um episódio do Passaporte Humano. Você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a nossa próxima viagem para uma outra cultura do outro lado do mundo.